Fala, barbeiros! Vou começar mais uma live. Hoje nossa live vai ser como fidelizar os seus primeiros clientes. A live de hoje é como fidelizar seus primeiros clientes. Para quem está me acompanhando, ou quem está chegando agora aí, eu vou estar acompanhando aqui no celular, aliás, no notebook, né, para realmente ver aqui se tiver alguma dúvida durante essa live, que eu possa ajudar os barbeiros que estão começando ou os barbeiros que já trabalham na área há alguns anos, a como fidelizar os seus primeiros clientes, tá bom? Então a gente vai começar a live agora. Só um instante, deixar um pouco algumas pessoas entrarem na live aí pra gente começar. Bom, essa live aqui provavelmente não ficará gravada. Essas são as técnicas que eu vou passar aqui, as técnicas que eu uso para fidelizar os meus primeiros clientes na barbearia. Ou seja, no meu caso, a gente usa para fidelizar os clientes quando chegam os nossos primeiros clientes. São os novos clientes, né? Para quem já é barbeiro, já tem uma boa área aí na barbearia há um tempo, já tem uma boa prática, né? Então fica até mais fácil, né? Só que tem barbeiros que estão começando e tem barbeiros que não tá começando, né? Mas não tem tanta habilidade assim como realmente fidelizar os primeiros clientes. Eu queria ter esse conhecimento, sabe? Quando eu estava começando. Porque se eu tivesse esse conhecimento, cara, pode ter certeza que esse conhecimento é valioso e só ia agregar para mim. Só que eu perdi muito cliente no meu começo, perdi muitos clientes, mas por que eu perdi muitos clientes? Porque não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Tive que pagar para ter o conhecimento que eu tenho hoje. Tive que pagar, sabe? Sabemos que não é fácil. Então, estamos aqui mais uma vez. Então, quem tiver pegando esses conhecimentos aí de forma gratuita, massa. Se não, geralmente a galera tem que pagar para ter um conhecimento desse, sabe? Eu tive que pagar para ter como aprender a fidelizar meus clientes. Hoje a galera tem de graça aí 0800, entendeu? Então, para quem está começando na hora da barbearia, está pensando em entrar, vai ser massa ter esse conhecimento, essa visão que eu vou passar aqui nessa live, porque, tipo, vai aprender rápido realmente fidelizar seus clientes. Primeiro cliente que entrar na sua barbearia hoje, entrou hoje na sua barbearia, você já vai fidelizar ele de primeira. Certeza vai fidelizar de primeira. Essa estratégia que eu uso na barbearia aqui, eu fidelizo 99% dos clientes. 99%. Tem barbeiros que está começando, que vai precisar dessas dicas, e tem barbeiros que já tem anos de mercado, que ainda não sabe, deseja ter uma agenda lotada, não consegue, porque não sabe fidelizar os clientes dele. Então, lá vou eu aqui, começar a live. Me diz uma coisa, eu não sei se essa live aqui, se o áudio tá bom, se dá para ouvir bem, porque a última live o microfone tinha descarregado e não estava ouvindo bem. Eu não sei se tá, como é que tá essa live aí, se tá boa, se não tá. Como é que tá o áudio aí? Quem tá acompanhando a live, comenta aí e me ajude, porque você me ajudando, a gente se ajuda, né? Então, para mim falar realmente, se você estiver ouvindo, porque não estiver ouvindo não vai adiantar de nada. Então, rapaziada, vamos começar a nossa live. Primeiramente, boa noite, sou o Bruno Barbi, sou especialista em prótese capilar, certo? Trabalho há 6 anos no rumo da barbearia, já ensinei mais de 100 barbeiros entre cursos e workshops, e só venham acrescentando mais com algumas turmas, e a galera vem só aprendendo.
O meu foco aqui é ensinar pessoas comuns a se tornar barbeiros em 10 dias e faturar 10 mil reais mensais ali na barbearia. Depois que se tornar um barbeiro, tem toda uma trajetória, é só pegar e aplicar o que eu ensino, certo? Então, o meu maior motivo de estar aqui hoje realmente é transbordar na vida das pessoas, né? Realmente ajudar. Então, meu foco é ajudar, né? Não estou cobrando nada para ensinar, simplesmente faço porque gosto de ensinar. Simplesmente isso, sem cobrar R$1. Então, tudo que eu sei hoje eu tive que aprender, aprender com quem sabe, tive que pagar pelo conhecimento para poder ter esse conhecimento que eu tenho hoje para passar para vocês, tá bom? Então, de vez em quando vocês vão ver eu olhando para cá, porque eu preciso seguir o roteiro, né? Realmente da live que foi escrito aqui para vocês, porque é importante eu passar todas as informações, eu não posso deixar nada passar para trás, porque é uma live muito valiosa, então tudo que eu deixar para trás aqui, pode ser que você deixe de pegar um gatilho ali, né? Mas é importante você pegar tudo. Beleza? Então, começando a live, é o seguinte, nosso tema da live é como fidelizar seus primeiros clientes na barbearia. Então, ela serve quanto para quem já é barbeiro e quanto para quem está começando na área ainda. Ou você pensa em entrar na área da barbearia, ser barbeiro um dia, então é bom você que sabe essas informações. Tá bom? Então, hoje eu não vou ensinar sobre corte de cabelo, não vou ensinar sobre pigmentação, não vou falar sobre nanopigmentação, que é a micro, né? Que é o preenchimento de barba. Hoje eu não vou falar sobre sobrancelha, não vou falar sobre serviços extras, não vou falar sobre faturamento, ticket médio, nada disso. Não vou falar nada disso. Então, o que eu vou falar exatamente é o que você precisa saber para fidelizar seus primeiros clientes na barbearia, tá bom? Então, seguindo aqui o roteiro, dá uma olhadinha aqui, para não perder nada, cada detalhe para você aqui, tá bom? Quem estiver ouvindo a live aí, se estiver de boa, comenta aí se o microfone tá ok, porque se vocês não falar para mim se o microfone tá ok, como é que eu vou saber que vocês estão ouvindo? Então, preciso saber, ter um retorno. Eu acho que tá ouvindo de boa, né? Já fiz uns testes, acho que tá de boa. Então, rapaziada, é o seguinte. Hoje eu vou ensinar 3 estratégias que eu aplico aqui na barbearia para que você saiba como fidelizar seus primeiros clientes na barbearia. Então, se você é barbeiro, está começando do zero, ou você já é barbeiro, tem um bom tempo de barbearia, é importante saber dessas 3 estratégias, porque essas estratégias é que fazem eu fidelizar todos os meus clientes, né? Por isso que a gente tem uma boa movimentação na barbearia. Para encontrar uma agenda com a gente não é nada fácil. Fala, Danilão. Danilo, bora, meu barber. Sucesso. Tamo junto, irmão. Sucesso para nós. Viu? Tamo junto. Então, como eu estava falando, rapaziada, essas 3 estratégias que eu uso é justamente para fidelizar os meus primeiros clientes, né? Então, você sabe que a primeira impressão é que fica. Então, a primeira coisa que você tem que saber é causar uma boa primeira impressão. Se você causar uma boa primeira impressão, pode ser em qualquer área, não precisa ser só em barbearia, não. Você pode fazer qualquer área que seja, você precisa saber disso. Para você fidelizar seus clientes, em primeiro lugar, é você causar uma boa primeira impressão. Se você causar uma boa primeira impressão, você só vai alavancar mais, as pessoas vão te olhar de outra forma. Então, o que você precisa saber é causar uma boa imagem, ter um bom atendimento, recepcionar o cliente quando ele chegar na porta, certo? Com um sorriso sincero, não vai ser aquele sorriso meio que forçado, né? Tem que ser um sorriso sincero realmente para o seu cliente, para ele realmente sentir uma confiança, tá bom? Então, como eu falei, para você ter uma agenda lotada, você precisa de quê? Dessas 3 estratégias que eu vou passar agora aqui na live, para que você fidelize seus clientes. Seus primeiros clientes, ou se você já for barbeiro, você precisa de quê? Você precisa
aplicar também. Não serve, essa estratégia não serve só para quem é barbeiro, certo? Serve também para quem está começando do zero. Então, se você está começando do zero, lembrando que para quem está começando do zero, é simples. É só aplicar a mesma estratégia. Se você já for barbeiro e já tem anos de experiência, é fácil. É só você aplicar o que eu vou passar aqui para você, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui no roteiro para a gente poder continuar nessas 3 estratégias que são importantes, que eu aplico hoje na barbearia e vem funcionando muito, funcionando até hoje. Se eu soubesse lá no meu começo, quando eu estava começando, certeza que eu não tinha perdido alguns clientes, né? No meu começo, realmente, quando a gente perde cliente no começo, meu irmão, é complicado. Sabe que a concorrência é tão grande de barbearia, a concorrência, que quando a gente vê, bicho, é tão concorrente, tem tanta concorrência. Você vê, bicho, como é que eu faço para fidelizar esse cliente? Então, assim, eu uso 3 estratégias. Eu vou passar 3 estratégias. Tem muitas outras que a gente usa na barbearia, mas aqui na live eu vou passar só apenas 3. Que essas 3, você vai sair daqui da live já sabendo aplicar essas estratégias. É só você ficar até o final da live que você vai aprender realmente como é que eu aplico essas 3 estratégias. Tá bom? Então, se você é um barbeiro que reclama que não está com a agenda cheia, se liga, fica até o final, porque se talvez não tenha agenda cheia, por conta que você não sabe fidelizar o cliente. Então, que adianta você ganhar o cliente chega na sua barbearia e vai embora, e não volta. Então, em primeiro lugar, saiba fidelizar, certo? Vamos lá, começar a primeira estratégia da live, tá bom? A primeira estratégia da live, vamos lá, vou olhar aqui. Só um instante, rapaziada. Bom, antes de começar essa estratégia, na verdade, quero ressaltar o seguinte, que tem barbeiro que perguntou o seguinte, e se eu não fidelizar o cliente na primeira vez? Se eu não fidelizar o cliente na primeira vez, o que acontece? Cara, o que acontece é o seguinte, em primeiro lugar, ele vai ter uma má impressão de você, certo? Porque, cara, ele foi a primeira vez para sua barbearia. Você não impressionou o cara, ele tem uma má impressão de você, não gostou do teu corte de cabelo, ele vai sair falando de você, que sabe que o cliente fala, ele não vai falar para você, mas vai falar para outro barbeiro que ele vai sentar na cadeira. E o cliente começa a falar da vida dele, fala da vida pessoal, fala aquele barbeiro lá que eu fui na barbearia e tal, cortou meu cabelo assim, assado, bicho, pensa na recepção péssima do cara. Então, você vai causar uma má impressão, ele não vai te indicar para ninguém, você não vai encher a tua agenda e você também não vai ter uma agenda cheia. Então, você não tem uma agenda cheia, o que vai acontecer? Você pode causar uma procrastinação. Você vai procrastinar na área da barbearia, vai desanimar e supostamente, vai desistir da área da barbearia. Então, você desistindo, vai ser infelizmente, mais uma empresa fechando aí. Ou talvez, se você trabalha para alguém, você também vai acabar desanimando e não vai fidelizar ninguém. Então, vale lembrar que se você quer ganhar dinheiro na barbearia, se você realmente quer ter uma agenda cheia, lembre-se que, em primeiro lugar, fidelizar o cliente. E saber fidelizar o cliente é uma das estratégias mais top que tem para poder ter uma agenda cheia. Ah, minha agenda não é cheia, justamente por isso. Se eu soubesse disso no meu começo, quando eu comecei, eu não tinha perdido tantos clientes. E se eu tivesse essa oportunidade de aprender antes, seria melhor ainda. Bom, tem alguns barbeiros que não vão assistir essa live. O que vai acontecer com esses barbeiros? Ele simplesmente não vai aprender como fidelizar os clientes dele. Não vai aprender. Como ele não vai aprender, simplesmente ele vai perder alguns clientes, vai passar para a concorrência. Na concorrência, a concorrência que estiver aqui assistindo essa live, ou já souber aplicar, vai ser fácil para ele, porque é só aplicar, irmão, e show. Show de bola e sucesso, entendeu? Então é o seguinte. Então a gente já aprendeu o quê? Que se você não aprender a fidelizar, você vai perder dinheiro, perder cliente, não vai ter agenda cheia e vai procrastinar e você vai acabar desistindo do mundo da barbearia. É o que eu vejo muito barbeiro entrando, achando que vai cortar 10 cabelos por dia e acaba não cortando 10 cabelos e começa a procrastinar. Trabalho de barbearia, trabalho formiguinha. Você precisa fidelizar um por um, fatia por fatia, para poder você realmente ter uma agenda cheia. Se você não tiver agenda cheia, você vai desistir da barbearia. Eu vejo várias barbearias fechando aí. Fechou por justamente não conseguir fidelizar o cliente. Não é somente você ter uma boa máquina, ter uma boa cadeira, ter uma boa barbearia com ar-condicionado,
Que adianta ter tudo isso e um atendimento péssimo. Então, tipo, você precisa fidelizar do um ou tudo, entendeu? Então, fala, Ramon, tudo bom? Você é fera. Tamo junto, Ramon. Então, é o seguinte, para fidelizar cliente, eu vou lançar 3 estratégias que eu uso. Não é só 3 estratégias, né? Eu uso muito mais que isso. Mas aqui, você só precisa aprender essas 3 para você já sair daqui dessa live aplicando e aprendendo como usar para você não perder cliente. Por isso que eu tenho uma agenda cheia. Para conseguir agenda comigo não é fácil. Todo mundo sabe que não é fácil conseguir uma agenda comigo e nem com o meu colaborador aqui do meu lado, que trabalha comigo. Justamente porque a gente sabe fidelizar um cliente. Entendeu? Ou seja, a gente aprendeu com o tempo, mas a gente errou bastante. Quem estiver assistindo vai aprender a fidelizar. Não vale só para barbearia, vale para qualquer área, certo? Para qualquer área. Tá bom? Vou falar 3 estratégias que a gente usa aqui, tá bom? Eu estou olhando aqui para o computador porque eu preciso ver aqui algum detalhe ou outro para não perder, para passar para você realmente. Porque se eu deixar passar, você vai perder as estratégias como algum detalhe ou outro, que é valioso, entendeu? São valiosos. Então, teve uma pergunta que perguntou o seguinte, ele acha que não fidelizou o cliente porque não conhecia o corte dele. Ah, entendi. Então, assim, no caso, o barbeiro cortou o cabelo dele e acabou não fidelizando. O que acontece? Se o barbeiro cortou o cabelo do cliente e não fidelizou, porque acha que, porque ele cortou a primeira vez o cabelo dele, como eu cortei a primeira vez, eu não fidelizei o cliente, porque ele tem que conhecer o corte de cabelo dele, não saber como é que cortava o cabelo dele. Eu estou entendendo a sua dúvida aí. A sua dúvida realmente é tipo, porque o cliente chegou a primeira vez na barbearia e eu não fidelizei ele por conta que é o primeiro corte do cabelo, então eu não sabia como é que ele cortava o cabelo dele. Então, se isso é a sua dúvida, é o seguinte, eu tenho uma resposta massa para você, que a gente aplica aqui na barbearia para a gente não perder o cliente. Quando o cliente chegou tipo assim, chegou o cliente aqui na barbearia agora, sentou aqui, como é que a gente faz para acertar o corte dele? Para a gente não perder ele. A estratégia que a gente usa é o seguinte, em primeiro lugar, o cliente chega, certo? Quando ele chegar, sentou na tua cadeira, o que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, pergunta qual é o tipo de cabelo dele que ele gosta de cortar. Qual a proposta do corte? Em primeiro lugar, você me perguntou? Show. Você não vai só chegar, é um degradê. Não é só um degradê. Peraí, calma. Em primeiro lugar, perguntou, irmão, é um degradê que gosta de fazer. Beleza, um degradê. Show. Qual é o próximo passo para você não errar o corte do cliente? O próximo passo. Quando ele falou que era um degradê, a segunda pergunta que você pode fazer para ele é o seguinte. Em primeiro lugar, chama pelo nome dele, não é meu amigo. Vamos lá. Fala, José. José, é o seguinte. Como é seu corte de cabelo? Ele, Bruno, é o seguinte, eu gosto de um degradê, assim, sensado. Cara, me fala mais o seguinte, me fala mais um pouco sobre o seu corte. Como é o tipo de degradê que você usa? É um degradê mais baixinho ou mais alto? É um tape? Como é mais ou menos o degradê? Mas, sim, sensado, explicou. Massa, show. Segunda opção, 2 aprovação. Primeiro, você sabe que é um degradê. Segundo, você sabe como é o corte de cabelo dele. E terceiro, você pode perguntar o seguinte para ele. Ô José, é o seguinte, você tem uma foto do último corte que você fez para a gente ter uma noção melhor, para a gente não errar no teu corte, realmente deixar o mais perfeito possível. Cara, é simples, pergunte, você tem que perguntar. Não é feio perguntar, você tem que perguntar. É melhor você perguntar do que você não perguntar e acabar perdendo o cliente. Perguntou o cliente disse para você qual é o corte que ele quer, falou que é um degradê. Segundo, já falou o tipo de degradê que ele gosta. E terceiro, mostrou a foto. Irmão, não tem erro. Porque você vai fazer... se você não fizer melhor, você vai fazer igual. Porque você acabou de ver como é o corte de cabelo dele. Então tá fácil. Beleza? O erro de barbeiros, muitos barbeiros o cliente chega, senta na cadeira, como é o corte é degradê navalhado. Um exemplo. Bom, já passa a navalha. Às vezes o corte do cabelo dele navalhado é só um dedinho aqui de navalha. Às vezes o cara bota 2, 3 dedos de navalha. Então, tipo, em primeiro lugar, você saber, entendeu? Conhecer. Outro detalhe que a gente analisa é observar o cabelo, o penteado dele. Irmão, como é o seu penteado? Você pergunta, cara. Mesmo sabendo como ele veio, o estilo de cabelo ali, mas você pergunta. Não tem nada mais você perguntar. Apenas pergunte. Certo? Perguntou, então você não vai errar no corte de cabelo dele. Já começa aí. Beleza? Então, objeção já foi, essa dificuldade você não tem mais, né? Pronto. Agora vamos lá sobre as 3 estratégias que eu aplico aqui na barbearia para fidelizar o cliente. São 3 estratégias só apenas
Tem algumas outras, né? Mas essas três, irmão, aprende essas três. Checkmate. Cliente fidelizado. Certeza, cliente fidelizado. Vamos nós, vamos começar. Olha aqui, a primeira dica, como é que a gente faz para fidelizar o cliente, certo? Vou olhar aqui o roteiro, para a gente não perder nenhuma dica, porque se eu passar, irmão, você pode perder uma oportunidade massa realmente de como fidelizar o primeiro cliente. Com o que eu uso aqui, certeza que você vai fidelizar todos os clientes que chegar. A maioria, 99% você fideliza, não vou dizer 100% não. Porque existem pessoas e pessoas, na verdade, mentalidades e mentalidades. Mas o que você aplicar, que eu vou passar agora aqui nessas três estratégias, você vai aprender a fidelizar todos os clientes da sua barbearia. Tá bom? O cliente novo não vai sair da sua barbearia mais para cortar em outra barbearia, vai cortar apenas com você. Tá bom? Então, eu tenho agenda cheia justamente por conta dessas três estratégias. Vamos lá para a primeira estratégia da nossa live. Algumas pessoas têm que pagar para adquirir esse conhecimento. Para muitas pessoas pode ser simples. Realmente é simples fidelizar um cliente. Porém, você precisa aplicar o que é básico. Beleza? Vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui para me entender realmente qual foi a primeira estratégia que eu coloquei aqui. Que são várias, então só preciso aplicar três para sair, chegou, fideliza o cliente. Vamos lá, primeira estratégia. Isso vale não só para barbearia, lembrando que é para qualquer área, certo? Mas eu aplico na minha barbearia e dá muito certo. Vamos lá. A primeira estratégia, rapaziada, é o seguinte. O cliente chegou na sua barbearia. Em primeiro lugar, você vai recepcionar o cliente. Você vai até a porta, recepciona o cliente chegou. Você sabe a hora que o cliente marcou, beleza. Viu que o cliente chegou, você vai recepcionar o cliente. Abre a porta para ele, ele chega. Quando ele entrar, em primeiro lugar, você chama pelo nome dele, porque as pessoas se sentem importantes quando chamam pelo nome. Quando você chama de amigo, ou chama de chefe, algo do tipo, de primeiro impacto o cliente não vai se sentir confortável. Mas quando você falar para ele, chamar pelo nome, a gente se sente importante. Imagine eu chamar pelo seu nome. Imagine como você vai se sentir tão importante. Então isso é massa, chamar pelo nome. Beleza? Chamou pelo nome. Fala, José, tudo bom? Beleza, eu sou Bruno Barber, eu vou te atender. Se tiver algum cliente, lembrando, se tiver algum cliente na sua cadeira atendendo ainda, aí você chama o cliente e ele, amigão, é o seguinte, ou pode chamar pelo nome dele, né? Vou chamar de amigão porque eu não, só uma suposição. Amigão, é o seguinte, espera um pouquinho aí, senta aqui no sofá ou na cadeira, se tiver cadeira ou sofá na sua barbearia, senta aqui no sofá que eu já lhe atendo, beleza? A gente tá só finalizando esse atendimento aqui, já lhe atendo. Ele vai esperar, aguardar, beleza? Enquanto ele aguarda, você vai oferecer uma água. Lembrando que água eu digo que é obrigatório em todas as barbearias do Brasil, toda barbearia do Brasil ter. Então, se você não tem uma água geladinha para oferecer ao seu cliente, você já está perdendo aí, porque eu acho que isso é uma obrigação. Vou botar nisso como algo que é normal, é obrigação. Então, precisa ter água. Em primeiro lugar, ter uma água para oferecer ao seu cliente. O cliente esperou, sentou, irmão, você quer uma água, aceita uma aguinha, um cafezinho, oferece um cafezinho para ele, se tiver café, óbvio. É aconselhável que você tenha um cafezinho na sua barbearia. Oferece o cafezinho, o cliente está esperando. Enquanto isso, imagina, você recepcionou ele, chamou pelo nome dele, ele entrou, você fala que está com o cliente na cadeira. Amigão, espera só um pouquinho aí que eu já lhe atendo, beleza? Você aceita uma água, um cafezinho? Aí, irmão, vou aceitar um cafezinho ou uma água? Se ele não aceitar nenhuma dessas coisas, se tiver algo a mais, tipo um refrigerante, um frigobar, você oferece um refrigerante a ele ali, beleza? Oferece um refrigerante para ele, enquanto ele espera o seu atendimento finalizar. Qual é o intuito de tudo isso? No final, o intuito de tudo isso é o cliente ele se sentir em casa, entendeu? Ou seja, quando é algo novo, um lugar novo que ele nunca frequentou, ele meio que sente constrangimento pelo fato de não conhecer ninguém. Então você chamou pelo nome, positivo, ele já sentiu importante. Segundo lugar, ele já sentiu a vontade, você mandou ele sentar. Terceiro lugar, você ofereceu uma água ou um cafezinho para ele, ou talvez um refrigerante, caso tenha. Beleza? O cara está bem à vontade já, você deixou o cara no lugar climatizado, na sua barbearia, sentado, e agora foi o primeiro atendimento. Então, o primeiro atendimento que eu falo é esse, é atendimento. É um atendimento excepcional, você vai atender de uma forma excepcional o seu cliente, para que ele se sinta em casa. Então, se o cliente se sente em casa, ponto positivo para você, barbeiro. Em primeiro lugar, você já passou no teste. Então, você já passou no teste da fidelização. A primeira dica foi essa, da fidelização, é o atendimento.
Você recepciona o cliente. Caso você não tenha nenhum cliente na cadeira, o cliente vai chegar, irmão, senta aqui nessa cadeira aqui, essa cadeira aqui eu vou lhe atender. Beleza? Chama, lembrando que eu estou falando irmão, mas é pelo nome dele. Eu sempre chamo pelo nome. Bruno, mas se eu não souber o nome do cliente, cara, ele agendou. Quando acontece de eu não saber o nome do cliente, eu vou na minha agenda aqui de celular, na minha agenda que eu agendei e procuro o nome dele antes de chamar pelo nome dele. Eu olho aqui rapidinho, aí eu chamo, José, beleza. Fala, José, tudo bom? Senta aqui nessa cadeira, eu já vou lhe atender, beleza? Ele sentou, perguntou, conversou, como eu dei aquela dica, né? Pergunta sobre o corte dele, qual é o corte de cabelo que ele quer, que ele gosta, ele vai falar sobre o corte, você vai perguntar se ele tem alguma foto do último corte que ele fez a última vez, para você não errar no corte dele, e antes de iniciar o atendimento, você pergunta ele se quer uma água ou um cafezinho. Isso se você não tiver cliente sentado na sua cadeira. Beleza? A primeira dica foi essa, ou seja, ele já se sentiu em casa e confortável, porque você chamou pelo nome e deu um ótimo atendimento, ofereceu uma água, um cafezinho para ele, então ele já estou em casa. Meu irmão, esse é o melhor lugar do Brasil, a melhor barbearia do mundo. Então, ele já se sentiu em casa. Então, clientes não gostam de quê? Daquele tipo de barbeiro que chega aqui, o que é que o cliente não gosta? Chegou, ei irmão, tudo bom? Beleza, pronto. O cara chegou, é como se fosse um desconhecido. Meu irmão, o cara não é desconhecido não, velho. O cara vai chegar aqui, você, ei irmão, tudo bom? Pronto. E acabou. Acabou a conversa, não é só assim, pô. O cara vai chegar, vai sentar, vai ficar calado e vai fazer o corte. Beleza, o cara pode fazer o corte com você. Mas só faz uma vez e vai embora, não volta mais. Por que ele não volta? Porque ele só queria cortar o cabelo. Então, cortar o cabelo, ele só queria cortar o cabelo. Então, ele só cortou o cabelo e foi embora. Então, mas você não fidelizou. Então, a primeira estratégia de fidelizar é o atendimento. Em todo lugar, em barbearia, em farmácia, em padaria, o que for. Em primeiro lugar, sempre o atendimento. Beleza? Então, a primeira dica foi essa, é o cliente sentir ao ponto de se sentir em casa, uma forma confortável. Deixou o cliente confortável, meu irmão, ele vai querer voltar para lá, porque o cliente ele gosta de mordomia, meu irmão. O cliente gosta de mordomia, ele gosta de sentir à vontade. Então, se eu vou no lugar, vamos supor, você vai com a sua esposa, você vai com a sua filha, para um lugar que ninguém te dá atenção. Olhe como é. Agora imagine você tendo aquela atenção, irmão, tudo bom? Chamando pelo nome. Fala, Bruno, tudo bom? Bruno, sou o barbeiro X assado, XC assado, e vou já te atender, beleza? Agora só um pouquinho, estou finalizando esse atendimento aqui. Você aceita uma água, um cafezinho? Ou seja, você agora sim, não fale pausadamente, estou falando mais rápido aqui, mas fale pausadamente, porque ele precisa entender. Ele não precisa saber que você está agoniado não, entendeu? Porque está apressado não, porque cliente não gosta de barbeiro apressado. Ele gosta que você tenha um ótimo atendimento, mas também seja devagar, não seja algo tão rápido. Porque cliente, quando o cliente ele percebe que está sendo rápido, ele já, a primeiro ponto, ele percebe o quê? Cara, esse cara tá fazendo muito rápido, ele talvez ele não goste, porque quando você fala muito rápido, irmão, o cliente não entende, entendeu? Então, o primeiro ponto que eu uso na barbearia é essa. O cliente, todo dia eu faço isso. Cliente novo chegou, e lembrando, quando não é cliente novo, também faço a mesma coisa. É da casa, também faço a mesma coisa. Porque a gente sabe, para fidelizar cliente é difícil. Fidelizar cliente é difícil e concorrência, meu irmão, tem barbeiro em todo lugar, em toda esquina. Então, muitos barbeiros só se preocupam em aprender a cortar corte degradê. Como é que faz um corte degradê? Só quer saber de corte degradê, meu irmão. Degradê é o básico, é a obrigação do barbeiro. Então, se você quer saber sobre corte degradê, você vai estudar, pô. Vai estudar. Entendeu? Porque estudo é o que o barbeiro tem que saber todos os dias, é o corte. Então, é o básico. Então, se você não sabe fazer um corte de cabelo degradê, um social, um corte na tesoura, o problema está sendo em você. Porque outras coisas, o barbeiro, ele precisa aprender no dia a dia ali mesmo, entendeu? Hoje existem cursos, aperfeiçoamento, que podem ajudar o barbeiro a melhorar isso aí. Tá bom? Então, já deixei bem claro como foi a primeira dica, né? Como fidelizar o cliente. Vamos para a segunda estratégia que eu uso. São três estratégias que eu uso para fidelizar o cliente. Já falei a primeira. Vamos para a segunda estratégia. Segunda estratégia. Eu vou dar uma lida aqui no roteiro para me entender realmente o que foi que eu coloquei aqui, porque são várias estratégias que eu uso, mas essas três são cruciais, porque isso é o primeiro ponto. O cliente chegou, já faço essas três estratégias. Aliás, são duas estratégias. A terceira é o último ponto. É o último ponto. A terceira você vai aplicar, meu irmão, no último ponto mesmo, se as duas não der certo. Se a primeira e a segunda não der certo, você vai usar a terceira estratégia. A terceira é a última, tipo, meu irmão, eu disse a primeira que o Bruno disse, fiz a segunda, ainda não deu certo. Para dar certo, você precisa fazer o quê? Usar a terceira, irmão.
a terceira estratégia. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu dar uma lida aqui para mim entender qual foi a segunda estratégia que eu falei, para a gente já aplicar aqui para vocês entenderem o que foi que eu escrevi aqui, tá bom? Eu estou olhando aqui porque eu acompanho aqui na live, eu consigo acompanhar junto, ver se alguém faz alguma pergunta, beleza? Então é o seguinte, rapaziada, a segunda estratégia que eu uso para fidelizar clientes aqui na barbearia é o seguinte: a gente errou muito realmente, até aprender, mas a gente vem aprendendo bastante, a gente paga em cursos para pegar cada estratégia, a gente aplica e aprende e dá certo, irmão, na prática dá certo. Então a gente erra muito para poder chegar no certo, ao certo mesmo. Então vamos lá. Falei a primeira estratégia, agora a segunda estratégia é o seguinte. A segunda estratégia, vamos lá. Eu vou chegar até mais pertinho de vocês para você entender como é. Se você dá para ouvir melhor. A segunda estratégia que eu uso aqui na barbearia é o seguinte. Você já usou a primeira, que foi o atendimento, né? Que é um atendimento excepcional que você precisa fazer com o cliente. E a segunda estratégia é você dar um brinde ao cliente. Um brinde ao cliente. Cara, hoje eu dei um brinde ao cliente. Um brinde ao cliente. Chega um cliente hoje novo na barbearia e eu dei um brinde a ele. Cara, esse cara aqui já comprou produto comigo. Ele já fez assinatura do clube. Cara, por conta do brinde. Porque ele gostou tanto do meu trabalho e o atendimento que eu apliquei essas três estratégias que deu muito certo. Certo? Então vamos lá. A estratégia do brinde é o seguinte. O cliente, recapitulando aqui. O cliente chegou na sua barbearia, você deu um bom atendimento para ele. Ele gostou bastante do seu atendimento. Você fez um bom corte para ele. Agora você vai dar o brinde. A estratégia do brinde é o seguinte. O cliente chegou ali, vamos supor que você fez o corte de cabelo dele. Ele vai pagar pelo corte de cabelo. Beleza. Então isso já tem pago. Então você não vai dar o corte de cabelo a ele. Você já deu o corte de cabelo. O brinde é o seguinte. Vamos supor que ele só vai fazer o corte. Mais nada. Mas vamos supor que ele esteja com o cabelo meio que ressecado. Você vai oferecer para ele uma hidratação. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu vou lhe dar eu vou fazer uma hidratação no seu cabelo ali, que vai deixar o seu cabelo macio, sedoso e vai tirar o ressecamento do seu cabelo, certo? Vai ficar até o ponto de ficar até melhor, um aspecto mais brilhoso e macio no seu cabelo. Então, essa estratégia que eu uso é da hidratação. Os caras vão perguntar, quanto custa a hidratação? Cara, aqui na nossa barbearia a hidratação é R$20, beleza? Só que para você, eu vou dar de presente para você, certo? Eu vou dar de presente, de brinde para você essa hidratação, tá certo? Para você conhecer nosso serviço aqui da barbearia. Vamos lá, vamos fazer a hidratação. É de presente para você, é de brinde. Aí o cara, massa, ou seja, o cliente vai conhecer, porque massa, irmão, ganhou a hidratação. Ou seja, cara, a hidratação, você vai passar 5 minutinhos ali, cara, 5 minutinhos. Colocou a hidratação no cabelo dele, deixa agindo, e depois lava o cabelo com shampoo, lógico, condicionador, e usa hidratação, usa ali uns 5 minutos, hidratando, depois você tira. Cara, é rápido, pô, é rápido, rapidinho. Ganhou a hidratação, o cliente vai embora feliz. Outra estratégia. O cara é calvo, não tem cabelo. Bruno, não é calvo. O que eu faço? Cara, faz a sobrancelha do cara, irmão. Alinha a sobrancelha dele, dá a sobrancelha para ele como um brinde. Uma sobrancelha. Cara, quanto tempo você custa para você dar para fazer uma sobrancelha? Você, barbeiro, me diz aqui. Quanto tempo demora para fazer uma sobrancelha na barbearia? Quanto tempo? Meu irmão, 5 minutos, 2 minutos? Uma sobrancelha? Aquela sobrancelha que dá só uma limpadinha em cima, aqui na lateral e tal. Meu irmão, 5 minutos no máximo a sobrancelha. Se você passa mais de 5 minutos, aconselho você dar uma praticada um pouquinho a mais para você melhorar no tempo. Mas sobrancelha, 2 minutinhos dá para fazer. 2 minutinhos, a sobrancelha de homem não é difícil de fazer. Barbeiro não é design de sobrancelha. Se ele quiser um design, ele vai procurar um design de sobrancelha. E vai dar uma limpadinha em cima, limpadinha aqui embaixo da sobrancelha, certo? Vai dar uma mexida na sobrancelha, tirar com a tesoura. Cara, rapidinho, cara. Meu irmão, você vai dizer pra ele, cara, é o seguinte, fiz seu cabelo, mas vamos fazer a sua sobrancelha hoje? Porque, olha, a sobrancelha, ela realça o seu rosto, ela dá uma realçada no seu rosto e ela deixa o seu rosto com um embelezamento mais bonito. Então, não se preocupe que não vou deixar sua sobrancelha fina,
certo? A sua sobrancelha vai ficar um aspecto mais harmônico, certo? Vai dar um embelezamento no seu rosto. E não se preocupe que não vou deixar ela fina, vou deixar no estilo uma sobrancelha mais grossa mesmo de homem normal. E vou deixar com arqueamento aqui na lateral da sobrancelha, para dar aquele aspecto mais de sedução mesmo, realmente você ter aquele rosto mais impecável mesmo. Ou seja, bota o cara lá em cima, irmão. Elogie mesmo. A gente gosta de elogio. Quem é que não gosta de ser elogiado? Quem fala aqui? Dudu. Fala, Dudu, tudo bom? Dudu falou, tem muitos barbeiros que acham que dar brinde ao cliente vai sair no prejuízo. Mal sabe o barbeiro que isso que fideliza o cliente. Exatamente, Dudu, exatamente isso. São coisas simples, no máximo 2 minutos. Exatamente isso. Cara, não dá para ficar no prejuízo com uma sobrancelha, não. Olha, se você observar aqui comigo, às vezes os barbeiros investem em tráfego pago, aqueles anúncios patrocinados, bota lá R$10 por dia, um exemplo. Cara, quanto dinheiro você perdeu em tráfego pago, às vezes que nem veio o cliente, pô. Nem veio o cliente. O cliente nem veio para você. Então a galera só viu o anúncio e pulou o anúncio. Cara, quanto custa você fazer a sobrancelha? Ao invés de você pagar o anúncio, você dá um brinde ali, o cara, pô. O cara vai voltar para você, vai ficar feliz. E outra, você vai ativar um gatilho na mente do cara. Cara, eu preciso fazer novamente a sobrancelha com ele. Por quê? Cara, eu gostei da sobrancelha, irmão. Ficou impecável. Às vezes, para você vender um produto, assim, um serviço, você não tem que só insistir, me comprem. O cara não vai comprar. Ninguém gosta de vendedor chato. Me compre. Quem vai comprar? Irmão, ninguém compra não, me compre. Cara, você precisa primeiro gerar valor. Gere valor. Se for possível, dá um brinde ao cara, irmão. Dê o brinde a ele, ele vai gostar. Capriche mesmo, ele vai gostar. Quando ele voltar, o que vai acontecer? Ele vai querer, irmão, quanto é para fazer a mesma sobrancelha que você fez na outra vez que eu gostei? Irmão, você agora está fazendo mais um serviço. Ao invés de você vender só um corte, você vendeu um corte e uma sobrancelha. Um corte e uma hidratação. Entendeu? Você vai fazer esse tipo de serviço. Bruno, mas se ele não quer sobrancelha, ele não quer hidratação, cara, faça uma esfoliação, pô. Faça uma esfoliação no rosto do cara. Entendeu? Dá uma limpeza de pele, pô. Uma limpeza de pele. Vai te quebrar uma limpeza de pele. Cara, às vezes a gente gasta dinheiro com anúncio patrocinado e não volta ninguém. Às vezes é melhor dar um brinde ao cliente que eu sei que ele vai voltar. E vai ter até ativar um gatilho na mente dele que ele precisa fazer aquilo de novo. Porque ele tanto gostou que ele vai voltar. Entendeu? Então, a estratégia do brinde dá muito certo. Eu faço isso aqui na minha barbearia, aplico e sempre deu certo. Sempre deu muito certo e só vem dando certo. Então, eu aplico várias estratégias, né? Mas a estratégia do atendimento, que eu passei aqui, a estratégia do atendimento, que é você fazer um atendimento excepcional ao seu cliente, tudo passo a passo que eu passei, e fazendo a estratégia do brinde no final do atendimento. E lembrando, não é somente dar o brinde ao cliente, é você falar para ele o quanto aquilo vai valorizar o rosto dele, falar a importância daquele serviço que você está falando, está fazendo, e falar o preço que você cobra na barbearia. Eu cobro, o preço do serviço X, serviço Y é X. Entendeu? Você fala porque quando ele vê valor, quanto você cobra, ele vai dizer, cara, realmente isso não está incluso no corte. Não está incluso no corte. Ele está me dando de brinde. Então, se ele está me dando de brinde, o que significa? Cara, ele está me dando um presente, cara, que massa. Ou seja, isso vai até ativar um gatilho na mente dele que ele realmente precisa voltar e fazer aquilo de novo. Quando ele voltar, ele não vai imaginar só corte de cabelo, ele vai dar um corte, hidratação, ou um corte, hidratação em sobrancelha, ou um corte, hidratação, esfoliação. Cara, são N fatores que você pode fazer na sobrancelha, aliás, na barbearia, serviços que não vai te quebrar, pô. Não vai te quebrar. Tá bom? Dudu falou, na barbearia que trabalho, todos os clientes novos, eu dou a sobrancelha de graça e todos voltam e faz questão de fazer o corte comigo. Exatamente, Dudu. Exatamente. Ou seja, eu não aconselho, assim, no meu caso, eu não aconselho dar de graça. Mas se você usar, Dudu, o gatilho do brinde, do presente, eu acho que assim, vai gerar mais valor. Porque ele vai entender que aquilo não está incluso no corte. Então ele vai entender, eu pago um X do corte e a sobrancelha já é inclusa. Então ele já faz a sobrancelha, meio que não gera tanto valor. Então se você mudar um pouquinho essa estratégia e falar sobre o brinde, um presente para ele, quanto você cobra naquilo ali, o valor tipo da sobrancelha, quanto é na sua barbearia,
Isso vai gerar um pouco mais de valor para ele entender que ele precisa pagar por aquilo, porém você está dando a ele de presente e não a forma de graça, entendeu? Então, a forma de falar presente, eu acho que gera mais um pouco de valor do que quando a gente fala de graça. Então, de graça aí meio que, quando é de graça, é tipo assim, aqui, por exemplo, eu dou aula de barbeiro e às vezes eu sempre dou sorteio aí pra galera aí, corte de graça. A maioria não vem, mas é essa, não vem. Eu fiz um grupo, a galera não vem, porque quando entende que é de graça, não é bom. Quando entende que é pagando, tem um valor, eu vou estar no lado, eu vou estar ensinando. Quando só muda a forma de falar um pouco, as pessoas geram valor ali, cara, eu vou fazer com ele, entendeu? Então a galera prefere me pagar do que vir fazer de graça, porque ele entende que aquilo ali que ele está fazendo, pagando, vai ser melhor na cabeça dele, tá bom? Então é só mudar um pouquinho isso aí, é uma besteirinha que você muda só a forma talvez até de falar em vez de graça, mas de forma de presente, porque o cliente sente valor. E quando você fala o valor, quanto custa também, é que ele vai entender, poxa, ele me deu uma sobrancelha de R$10, de R$5, que massa, meu irmão, esse cara é foda, esse cara é um amigo para mim. Então ele vai voltar para a sua barbearia. E aquela outra barbearia concorrente não vai fazer isso, literalmente não vai fazer, muitos barbeiros não assistem, não gosta de pegar conteúdo, só aprende sobre degradê, não aprende mais nada. Então, vai fazer o quê? Ele não vai fidelizar, cara. Então, o cliente que vai na barbearia desse cara, que só sabe fazer degradê, ele vai fazer o que lá? Só vai fazer o corte e pronto. Depois ele pode procurar outra barbearia na esquina e vai cortar lá também. Então, o cliente ele gosta de comodismo, sentir à vontade, um atendimento excepcional. É isso que o cliente gosta, entendeu? E brinde também. Quem não gosta de receber presente, né? Se você olhar, toda criança gosta de receber presente. Todos nós temos uma criança dentro da gente que gosta de receber esses presentes. Então, a forma um pouco de falar, uma forma de você distribuir essa técnica aí, você vai fazer gerando mais valor ao seu serviço, ao seu trabalho. Beleza? Então, rapaziada, é o seguinte, eu uso essas duas técnicas, que é a técnica do atendimento e a técnica do presente, né? Que eu uso aqui na minha barbearia, certo? As outras técnicas que eu uso, que é o corte de cabelo, é a obrigação do barbeiro, né? Então, barbeiro que é barbeiro, é o mínimo que é fazer, é cortar o cabelo do cliente. Então, ele tem que saber cortar. Então, se o barbeiro tem dificuldade, ele precisa procurar um aperfeiçoamento. E procurar aperfeiçoamento não é vergonha, né? Sabe que pra gente que é barbeiro, tá na área da barbearia, a gente precisa fazer o quê? Sempre tá em evolução. Se até o seu Elias, a galera aí do ramo famosa, está se aperfeiçoando, procurando sempre aprender, senta para aprender, e quem somos nós? Né? Quem somos nós? Então eu acredito dessa forma. Se os famosos senta para aprender, e por que a gente não vai aprender? Né? Então acho que vai a pessoa ser humilde, né, velho? A gente sentar na cadeira ali, cara, eu preciso aprender, reconheço mesmo realmente, e eu vou melhorar o meu dia a dia, eu vou fidelizar mais clientes. Então hoje a minha agenda é bastante cheia, justamente por conta dessas duas técnicas aqui, que é atendimento e o formato de dar brinde ao cliente, dar o presente, né? E tem uma última estratégia que eu uso, mas essa estratégia que eu vou passar agora, eu só uso ela quando as duas primeiras não dá muito certo, que é muito difícil, né, meu? Você deu um atendimento foda pro cara, você deu um brinde pro cara, deu um presente pro cara. Irmão, é muito difícil não dar certo. Então, se não der certo, ainda tem uma última estratégia que eu uso, que eu vou falar agora para você qual é a estratégia que eu uso, que é a última estratégia. São várias estratégias, mas só essas três é checkmate. É as mais que eu faço. Eu não falo nem história, essas coisas, porque como tem muito barbeiro que me segue, eles veem meus stories, assistem meus stories, me acompanham, mas não tá nas minhas lives, não acompanha e acaba perdendo esse conteúdo. Então, para mim, tá distribuindo isso na live não é nem questão de não querer passar na live, nos stories. É questão que quantas histórias eu tenho que fazer para explicar isso? Então, tipo, ninguém vai querer estar achando tantas histórias assim para aprender essas técnicas, entendeu? Então, a live é massa porque a live a pessoa aprende ali realmente, de fato você pergunta, interage, é muito massa, é uma troca de conhecimento, né? Então é muito massa. Então, para a próxima técnica agora, que é a última, né? Que eu uso na barbearia. A última estratégia que eu uso é o seguinte. Deixa eu ver aqui. Dudu falou. Quando o cliente marcar no app, no aplicativo, lá cobra o valor da sobrancelha. Mas quando ele chega no salão e eu sei que o cliente é novo,
Aí eu falo, essa sobrancelha vai ser de brinde ou por minha conta. Massa, Dudu. Muito bem, irmão. Parabéns, é isso aí, exatamente isso. É a estratégia do brinde mesmo. É que vai fazer valor, vai dar valor ao seu serviço. Entendeu? Porque quando a gente fala brinde ou um presente, as pessoas passam a valorizar mais do que é de graça. Porque o de graça ninguém valoriza, que é de graça. Imagina fazer uma barbeira de graça para todo mundo. Tu acha que as pessoas vão lotar? Depende, né? Vai ver que lote, né, também, né? Mas vai lotar de graça para quem? Quem trabalha de graça? Ninguém, né? Então, quem não senta para aprender, não serve para ensinar. Exatamente isso, eu sempre falo isso aí, exatamente isso. Quem não senta para aprender, não serve para ensinar. Então, a gente tem que aprender, tem que ser humilde realmente, tem que aprender um com o outro, trocar conhecimento. Então, o meu intuito realmente aqui é transbordar na vida das pessoas, ajudar realmente as pessoas, compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho. Já fiz curso com o seu Elias, fiz curso com vários barbeiros aí, fiz curso com o Marconi Barber, fiz curso com o Lincoln, da Barbeira por Assinatura, fiz curso com o Barbeiro Evolução, que é com o Lincoln lá da Barbeira por Assinatura, fiz curso com alguns barbeiros. E o que é que eu faço? Eu pego a estratégia dessa galera que realmente está dando muito certo, que deu certo para mim, e eu dou de graça realmente para as pessoas aqui nas minhas lives, sem cobrar nenhum real, nada mesmo, porque o meu motivo aqui realmente é ajudar. Então aqui não estou para ganhar dinheiro, realmente é transbordar na vida das pessoas. Entendeu? Então vamos lá para a última estratégia da nossa live, que é a última estratégia que eu uso. Tipo assim, cara, se a primeira e a segunda não der certo, essa tem que dar certo, irmão. Essa tem que dar certo, porque se essa estratégia não der certo, pode ter certeza, se essa estratégia não der certo, realmente o erro não está em você mesmo. Está em você, porque, tipo, meu irmão, tem que dar certo. Eu ainda fico me matando aqui, me perguntando. Não tem como não dar certo, irmão. A estratégia que eu passei aqui nessa live foi foda, velho, foi foda. Que eu passei a estratégia do atendimento, a estratégia a estratégia presente que a gente faz, essa duas estratégias, que é a que mais dá certo, né? E a terceira, que é a última, né? A terceira é a última. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui no computador, que eu sempre estou acompanhando aqui a live também. Então, aqui, rapaziada, é o seguinte. Essa última estratégia aqui que a gente usa é para aquele barbeiro que já fez a primeira estratégia, a segunda e a terceira realmente é tipo assim, essa tem que dar certo. Beleza? Eu vou dar só uma olhada aqui no roteiro para a gente não perder nada, realmente o que eu estou passando aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Vou chegar um pouco mais próximo aqui de vocês para mim passar essa estratégia que ela é muito importante. É uma estratégia que hoje eu tenho um sistema que me ajuda para fazer essa estratégia, mas quem não tem um sistema dá para fazer no caderno também, que no caderninho ajuda bastante, dá para fazer no caderno também, tá bom? No caderno dá para fazer de boa, então não tem problema nenhum fazer no caderno também. Não precisa ter um sistema para fazer isso não, né? Mas o caderno, irmão, já dá para dar uma adiantada bastante. Beleza? Só dá um pouquinho de trabalho a mais no caderno, mas não é nada que não possa fazer. É bem simples. Tem pessoas que dizem assim, Bruno, não era isso que você veio me dizer na live. Mas, cara, é uma estratégia que dá muito certo. Às vezes a gente procura tanto uma coisa mais difícil do mundo, mas o mais fácil, o mais básico é o que dá mais certo. Então vamos lá. Olhando aqui no roteiro, a terceira estratégia que eu uso na minha barbearia, a terceira estratégia que eu uso aqui na barbearia é fazer remarketing. Existe o marketing, que você faz o marketing, e existe o remarketing. Ô Bruno, eu sei o que é marketing, eu estou fazendo marketing para minha barbearia para atrair clientes. Mas o que é remarketing? O remarketing nada mais é que um tipo de marketing que você vai trazer o cliente de volta. O marketing é para trazer clientes novos. E o remarketing é para trazer o cliente que já foi seu cliente. Entendeu? Por isso que a gente chama de remarketing. Como é que a gente aplica o remarketing na barbearia? Cara, é simples. É muito simples. Remarketing nada mais é
Vou dar um exemplo aqui para simplificar para você da seguinte forma. Vamos supor que você vai calcular da seguinte forma. Você vai colocar lá no seu caderno. Você vai fazer na sua cabeça, né? Realmente isso é da sua cabeça. Porque assim, se seu cliente de degradê, vamos lá, são 2 cortes de cabelo. O degradê e o social. Degradê social. Vamos lá. Vamos brincar aí de degradê social. Olha só a estratégia do remarketing. Tem o degradê e o social. Então você vai pensar, cara, os meus clientes demoram quanto tempo para fazer um degradê? Não, para renovar o degradê deles. Quanto tempo eles passam? Tipo assim, o cliente chegou hoje na barbearia. Daqui a quanto tempo eles voltam? Geralmente, quanto tempo eles voltam? Beleza, aí você pensa da seguinte forma agora, diferente. Cara, beleza. Então o degradê de 15 em 15 dias, o cliente volta, né? Só que uns não voltam. Só que o degradê é o seguinte, o degradê, ele é um corte que ele cresce muito rápido. Então de 15 em 15 está crescendo. Vamos supor que no seu caso aí realmente seja de 15 em 15 dias. Que realmente é de 15 em 15 dias mesmo o degradê que está crescendo aí. 15 em 15 dias. Aí tu vai colocar lá, José, vamos supor que o nome do cliente é José. José fez o corte hoje. Aí você bota a data e o nome José. Beleza. E bota a data lá. Não esquece a data não. E você coloca lá, faz uma folha que lista de degradê. Então o degradê são 15 dias. Então o José está nessa folha aqui de 15 dias. Então o José, ele precisa voltar daqui a 15 dias de novo. Aí, o que acontece? Você vai naquela folha, passam 15 dias. Passam 15 dias, você volta na folhinha lá e vai ver. Olha, José fez o corte de cabelo faz 15 dias hoje. Aí você faz o quê? Manda uma mensagem no WhatsApp do José. Falando o seguinte. Fala, José, tudo bom? Aqui é seu barbeiro. Você fala o seu nome e tal. Mas olha, passando aqui para lembrar que a gente está sentindo falta de você aqui na barbearia. Seu degradê deve estar... a gente precisa renovar o seu degradê. Ou seja, tu vai personalizar do seu jeito. Você vai falar lá que ele precisa renovar o degradê dele. Beleza? Realmente, porque já se passaram 15 dias e você sabe que em 15 dias o corte precisa ser realinhado novamente. Então você vai saber lá na folhinha. A gente tem um sistema já que a gente já vê logo. Não precisa estar mostrando, colocando em folhinha. Mas você pode colocar lá numa folha, que é fácil, uma folha com papel, uma listinha lá, José, e bota a data lá que ele veio, cortar o degradê. Então, daqui 15 dias você manda mensagem para ele, falando que ele precisa renovar o degradê dele, que a gente está sentindo falta dele, na barbearia assim assado. Beleza? Pronto, isso é uma técnica do remarketing. Ou seja, ele vai olhar, do remarketing, né? Ele vai olhar para o espelho e vai ver que, poxa, realmente, já está pronto, bom de fazer o degradê novamente. Beleza, esse cliente aí vai falar com você para marcar um horário. Por quê? Porque já se passou 15 dias e o corte de degradê dele precisa ser renovado. Beleza? O corte social nada mais é que a mesma coisa. Você vai colocar lá uma folhinha. Agora o Alisson cortou hoje. Bota a data lá. A data de hoje. Cortou hoje, então a data de hoje. Daqui a quantos dias o social cresce? 30 dias? 30 dias? Não sei, 30 dias depende, né? Então você vai colocar mais ou menos o que você acha aí que um social cresce e seus clientes começam a voltar. Que é a base. Tu coloca lá, Alisson fez o corte hoje, só o Alisson lá, o nome e a data. Beleza. Daqui a 30 dias, você vai olhar lá na folhinha e vai ver, ó, a folhinha de 30 dias. O Alisson veio dia 30, um exemplo, dia 1º, e ele precisa voltar dia 1º do mês que vem. Então você vai olhar lá, dia 1º, e manda mensagem pro Alisson novamente. Alisson, a gente está sentindo falta de você aqui na barbearia. Percebemos que já se passaram 30 dias que você não volta aqui na barbearia. E a gente está mandando uma mensagem para você, para a gente manter o seu cabelo na régua, o seu cabelo alinhado. Ou seja, você vai falar da sua forma, a forma que você conhece seu cliente, a forma que você conversa com ele. Não precisa falar da forma que eu falo, não. Você vai falar da forma do seu jeito, que o seu cliente já te conhece. Beleza? Colocou lá, beleza. O Alisson vai ver sua mensagem, já realmente vai olhar para o espelho e vai ver que realmente o cabelo dele precisa ser realinhado. Aí ele vai marcar um horário com você. Beleza? Então, porque se você deixar o cliente, às vezes acontece você mandar uma mensagem para o cliente e ele, eita, realmente precisa cortar o cabelo. Aí ele vai e corta o cabelo com você. Então, essa é a estratégia do remarketing. É a estratégia que eu uso para fazer com que o cliente volte para a minha barbearia. Tá bom?
Então, essa forma que eu uso para que ele possa voltar da barbearia. Então, se ele não voltar, o que acontece? Cara, tem que usar o remarketing. Grandes empresas usam remarketing, grandes empresas usam. Não só a gente com barbearia, mas as grandes empresas aí famosas usam remarketing para fazer recapitulação de pegar novos clientes, né? Então, a gente precisa de pegar esses contatos de clientes ali que já passaram por a gente e não voltaram. Se o cliente não voltar, o que acontece? Bruno, o cliente não voltou, falei com o cliente não voltou. Cara, daqui a uma semana, você manda outra mensagem para ele, falando que ele precisa alinhar manter o cabelo dele alinhado, certo? E que o cabelo dele deve estar grande e a gente está sentindo uma grande falta dele na barbearia. Com uma semana depois, passou 30 dias ou 15 dias, vamos supor. Se for na sequência do degradê, é 15 dias. Então, uma semana depois você manda outra mensagem. E assim vai. Depois, mais uma semana, manda outra mensagem. Se você passou os 15 dias e deu uma semana, mandou uma mensagem, e mandou na outra semana, mandou outra mensagem, ele não te respondeu, irmão, infelizmente você perdeu esse cliente. Esse cliente já deve estar em outra barbearia, cortando com outra pessoa. Então, infelizmente, não tem o que se fazer. Tá bom? Então, é exatamente isso a estratégia do remarketing. A gente usa essa estratégia para que a gente faça com que os clientes antigos voltem a cortar com a gente novamente. Quando o cliente passa 3 meses, a gente coloca como um cliente inativo e cliente desistente. A gente não capta mais esse cliente, tá bom? A gente tem uma outra estratégia que faz com que esse cliente que passou mais de 3 meses ou 1 ano volte a cortar com a gente. Mas é uma outra estratégia que a gente pode passar para você depois, tá bom? Então você tem que aprender primeiramente essas 3 estratégias que eu passei, que é a estratégia da recepção, uma recepção excepcional, incrível com o cliente. A segunda estratégia é a técnica presente que a gente usa, a técnica presente. E a terceira estratégia é a estratégia do remarketing. Então você precisa fazer essas 3 estratégias. Recepção, ou seja, recapitulando aqui rapidão o que eu falei das 3 estratégias. A gente falou sobre como fidelizar os clientes, os seus primeiros clientes, né? Então, eu falei o quê? Que a primeira estratégia é a estratégia da recepção, ter uma ótima recepção, uma recepção excepcional, atender o cliente, chamar pelo nome, o cliente chegou, chamou pelo nome. Se tiver cliente na sua cadeira, você manda o cliente esperar, sentado no sofá, aguarda um minutinho com ele, ó, cara, é o seguinte, fala José, tudo bom? Que sou Bruno Barber. José, espera um pouquinho aqui, que eu já lhe atendo, beleza? Tô só finalizando esse cabelo aqui, que eu já vou lhe atender, tá bom? Beleza? José, você aceita uma água? Aceita uma água? Inclusive, vou até tomar uma água. José, você aceita uma água, um cafezinho? Aí tá tranquilo? Então, mas aceita um refrigerante? Aqui na minha barbearia a gente tem um frigobar. Você quer um refrigerante? Não, tá de boa. Então, a ideia disso aí é deixar o quê? O cliente satisfeito e ir em casa, sentir em casa. Sentiu em casa, show. O cliente não, se você não tem ninguém esperando na cadeira, o cliente já pode. Irmão, vamos lá, tudo bom, José? Vamos lá, ser atendido. Senta nessa cadeira aqui, por favor. José sentou na cadeira, dando resumão, galera, resumão, pra gente finalizar a nossa live. Esse cliente sentou na cadeira, perguntei sobre o corte do cliente, como é que faz o corte dele, se é um degradê, como é o tipo de degradê, se é uma zero mais baixo, zero mais alto, se é navalhado ou não. Se já perguntou o corte de cabelo dele, já sabe onde é que penteia o cabelo, para onde penteou o cabelo dele, já perguntou como é o penteado dele, e agora colocou a capa. Então, antes de botar a capa, primeiro o quê? Atendimento. Atendimento, perguntou ele como é que ele está, se ele está bem, atendeu o cliente, perguntou como é o corte dele, já sabe de tudo. Última estratégia é o quê? Perguntar se ele tem alguma foto antiga dele, uma última foto do último corte de cabelo dele, para você entregar o mais parecido possível. Isso para não ter erro no primeiro atendimento, beleza? Fechou? Aprendeu sobre a primeira parte, que é isso aí, sobre o atendimento, que é um atendimento crucial, bem realmente excepcional. A segunda estratégia que eu usei aqui foi o quê? A estratégia da técnica presente, onde você vai dar um brinde para o cliente num primeiro encontro dele com você, beleza? E falar para ele que quanto custa aquele valor, ou seja, você tem que falar os benefícios daquele serviço que você está dando para ele de brinde, beleza? Você vai falar que não vai estar dando para ele de brinde, você vai, em primeiro lugar, cara, vamos supor que seja a sobrancelha. Ô José, é o seguinte, vamos fazer essa sobrancelha, porque assim, eu percebo que a sua sobrancelha tem alguns fios passando aqui e precisa dar uma alinhada nela. E essa sobrancelha vai ficar, vai dar um arqueamento mais bonito nas laterais da sobrancelha.
Não vai ficar fina, não se preocupe. A gente não vai deixar a sua sobrancelha fina, tá bom? Vamos tirar só mais os excessos e vai dar uma elegância no seu rosto. Vai dar uma harmonizada no rosto. Então a sobrancelha vai dar uma elegância no seu rosto. Você pode apostar que você vai gostar bastante. Ele vai perguntar quanto é. Cara, o José, é o seguinte, a nossa sobrancelha aqui é R$10, beleza? Ou se não, se for hidratação, José, é R$20 nessa hidratação. Mas não se preocupe, que essa hidratação a gente vai dar para você de graça. Não, desculpa, de graça não. Foi o que eu lembrei do rapaz que falou de graça. A gente vai dar essa hidratação para você de brinde, tá bom? Ou seja, vamos dar um presente para você. Deu um presente para você. A gente deu um presente pro cara, ele aceitou, fez lá, falou da importância daquele serviço, os benefícios daquele serviço que está fazendo. Show. O cliente fez o corte, ele gostou do corte, ele gostou da recepção, foi bem recepcionado e ainda recebeu um brinde. Cliente fidelizado, ganhou o cliente. Show. Checkmate. No finalização, o cliente foi embora daqui a 15 dias. Se for o degradê que você fez, vamos supor que de 15 em 15 dias o cliente tenha que voltar. Então a terceira estratégia e última, você manda a mensagem para ele daqui a 15 dias para perguntar, falar para ele, cara, José, é o seguinte, a gente sentiu uma falta de você aqui na barbearia e percebemos que o seu cabelo precisa ser realinhado novamente, né? Acho que já deve ter saído da régua, né? Aí, kkkk. Pronto, fechou. O cliente vai te responder, eita, Brunão, beleza, tudo bom, irmão? Eita, realmente, meu cabelo já está precisando ser feito realmente, realinhar novamente. Tranquilo, ele vai agendar com você, tá bom? Agendou, ele vai voltar. Caso ele não responda, como eu falei, caso o cliente não responda, daqui uma semana você manda outra mensagem para ele. Uma semana, 7, 8 dias, manda mensagem para ele novamente. Não respondeu, se ele for, mas se ele não for, na outra semana, mais 8 dias, manda outra mensagem para ele. Se ele ainda não falou, na segunda semana, novamente assim, 15 dias, falou com ele. Depois 8 dias, falou com ele. Depois mais 8 dias, falou com ele. Não respondeu, já era, considere perdido. Cliente perdido, não vai voltar para sua casa mais, a sua barbearia, tá bom? Se o cliente voltar, isso é uma exceção, mas é muito difícil. Consequentemente, ele já está cortando em outra barbearia. Tá certo? Como eu falei de corte degradê, se fosse corte social, você botar um período de 30 dias, mais ou menos, 35 dias é o tempo que o cliente volta para fazer um corte social. Mesma técnica, daqui a 30 dias você fala com o cliente novamente e ele vai te dar o quê? Um feedback, vai falar, cara, realmente eu preciso, Bruno, eu preciso realmente realinhar o cabelo, tá grande. Se ele falar, responder, reagendar, mas se ele não agendar, irmão, daqui a 8 dias você fala de novo. Se ele não agendar, daqui a 8 dias você fala de novo. Se ele falou, respondeu, veio, mas se ele não veio, considere cliente perdido. Tá bom? Aí tem outra estratégia que a gente usa, que eu não vou passar aqui na live, porque são apenas 3 que eu passei hoje aqui, né, que você consegue recuperar até clientes com mais de 2 anos aí sem vir na sua barbearia. Tá bom? Então esse foi um resumão da live. A live da gente foi como fidelizar seus primeiros clientes na barbearia. Então sabemos que é importante fidelizar os primeiros clientes. Se você não fideliza seus primeiros clientes, o que acontece? Você vai só perder cliente e nunca vai ter uma agenda cheia. E sabemos que não tem uma agenda cheia, a gente não tem como ter uma agenda lotada. Então todo barbeiro sonha ter uma agenda lotada. Então para ter uma agenda lotada a gente precisa do quê? Ter agenda, fidelizar os clientes, né? Fidelizou os clientes, sabemos que trabalho de barbearia é trabalho de formiguinha. E como é trabalho de formiguinha? Que eu expliquei no início da live. Formiguinha é você fidelizar um por um. Depois que você fidelizou um por um, aí, beleza, show. Aí você realmente vai ter uma agenda muito cheia. Primeiro passo foi isso daí, né? Ou seja, aí tem muitos clientes aí que a gente vai recapitular, vai tentar recuperar novamente. Mas por que a gente vai recuperar esses clientes, Bruno? A gente vai recuperar uma estratégia chamada imã de clientes, que a gente vai depois, a gente vai tentar aí passar para vocês depois, não agora, porque essa imã de clientes é uma estratégia que não investe R$1. Não investe R$1, nem tráfego pago, nem anúncio, nem nada, nem saio nem da minha barbearia. Eu consigo conquistar vários clientes. Ou seja, e até clientes antigos mesmo da minha barbearia. Essa estratégia é muito massa. Vou deixar um spoilerzinho para vocês aí. Mas lembrando que depois eu passo realmente essa estratégia. Se der muito certo, está em fase de testes. Então eu não vou passar uma coisa para vocês sem eu realmente saber aprovar. Então realmente eu preciso aprovar a estratégia. Ela está dando certo, mas eu preciso realmente de mais tempo com ela aí. Quando eu tiver mais ou menos uns 2 meses aí, 1 mês ou 2 meses, não sei. Aí eu posso passar para vocês essa estratégia também. Chamada imã de clientes, tá bom? Não precisa gastar R$1 para nada. Então, tipo, você aplica hoje a estratégia imã de clientes, no outro dia você já tem resultado.
Aplica hoje, no outro dia tem resultado. Aplica hoje, no outro dia tem resultado. E assim vai, entendeu? É a estratégia imã de clientes. Então, com o tempo, vocês vão saber o que se trata essa estratégia de imã de clientes. Tá bom? Isso sem investir R$1 a nada, sem sair da minha barbearia, sem comprar panfleto, sem dar cartão de visita, sem fazer absolutamente praticamente nada, sem investir R$1. Então, é uma estratégia muito valiosa. Sabemos que o barbeiro, ele hoje em dia, ele está sempre procurando inovação e não consegue ter essas novas. Ele consegue testar várias estratégias e não dá certo. Então, a única estratégia que deu muito certo aqui, que a que mais dá certo é o tráfego pago, né? Os anúncios patrocinados. Porém, eu tenho uma mais estratégica, que eu não invisto nem R$1 e eu consigo ter mais resultado do que tráfego pago. Mais do que o Instagram, mais do que o Facebook. Qualquer estratégia do mundo, essa aqui dá mais certo, que é a imã de clientes. É a melhor estratégia do Brasil e do mundo, certo? Ela não é barbearias que vem fazendo ela. Realmente são empresas grandes lá de fora que vem usando e a gente pegou a estratégia e aplicamos, modamos para a barbearia e estamos aplicando aqui na barbearia e está dando muito certo. A gente tem bastante pessoas aqui para fazer esses testes e depois, com o tempo, a gente vai apresentar realmente para vocês. Eu não vou falar essa estratégia agora como é que funciona, porque não adianta eu falar algo que ainda não deu certo para mim. Então, tipo, algo que está dando certo. Então, preciso mais de tempo, preciso validar direitinho. Porque sabe que eu sou uma pessoa sincera e não gosto de estar falando bobagem, né? Vou falar uma coisa que não deu certo para a pessoa chegar lá e aplicar. Bruno, eu apliquei e não deu certo. Não, eu quero que você aplique algo que está dando certo e algo que dá certo. Então, só aplicar realmente quando eu ver, não, agora chegou a hora e eu vou passar essa estratégia imã de clientes para os barbeiros do Brasil. Então, eu só vou passar essa estratégia para ele quando realmente ela estiver bem validada por mim. Então, ela não está validada ainda porque a gente começou tem pouco tempo, beleza? Então, ela vem dando certo, mas eu preciso de mais tempo, eu preciso validar realmente 100% para que ninguém saia prejudicado, tá bom? Lembrando que a estratégia imã de clientes, o barbeiro não investe R$1 a nada, ele não sai da barbearia, não faz panfleto, não anuncia na internet, certo? Então, é uma estratégia mais barata do Brasil e a mais eficaz do Brasil e a melhor do que tráfego pago, melhor do que anúncio patrocinado. Então, essa estratégia vai bombar no Brasil, irmão. Vai bombar no Brasil. Então, eu vou deixar essa deixa aí para realmente quando eu validar essa estratégia. Ela vem dando certo, eu preciso de mais tempo. Daqui com o tempo vocês vão ver, beleza? Porque a gente está com uma terceira cadeira, estão precisando encher essa barbearia, botar mais clientes, para que eu possa colocar mais clientes na barbearia, né? Aliás, mais um barbeiro. Então, para botar mais um barbeiro, eu preciso ter mais clientes, é óbvio. Então, se essa estratégia der certo, vocês vão ver mais um barbeiro na barbearia, tá bom? Então, é exatamente isso aí. Obrigado por todo mundo estar aqui na minha live. Grato, realmente, muito grato. Espero que tenha gostado dessas dicas. É a dica que eu uso no meu dia a dia, certo? É a que eu sempre falo que barbeiro não é somente cortar cabelo. Barbeiro que hoje só corta cabelo não ganha dinheiro, porque ganhar dinheiro não é só vender produto. E ganhar dinheiro é você fidelizar os clientes que você já tem. Sabemos que fidelizar o cliente que você já tem e fidelizar novos clientes. Então, não adianta de nada você se esforçar tanto para conquistar um cliente. Você corta aquele cabelo, o cliente vai embora e não volta. Então, para mim, não valeu de nada. Então, o que vale realmente para mim é aquele cliente que sentou na minha cadeira e sei que todo mês ele vai voltar, certo? Então, cortar cabelo não é tudo. Então, barbeiro precisa de saber de tudo um pouco. Atendimento, saber dar brinde na hora certa e para quem merece realmente, para clientes novos, certo? Ou até para cliente da casa. Por que cliente da casa? Porque o cliente da casa às vezes não conhece aquele serviço seu. Você dá um brinde a ele, ele vai gostar e vai querer fazer de novo, tá bom? Então isso não vai machucar o barbeiro, tá bom? E a terceira estratégia é o remarketing. Eu chamo de remarketing porque o marketing para atrair e o remarketing para fazer com que volte o cliente que você já tinha, né? O cliente que veio uma vez e ainda não voltou, tá bom? É exatamente isso. Se você quiser alguma ajuda a mais, pode me perguntar nos stories, comentar lá, quando tiver uma caixinha de pergunta, que eu posso lhe ajudar tranquilamente, sem cobrar nenhum centavo, nenhum real. Porque o meu motivo aqui na internet é ajudar em transbordar na vida das pessoas, literalmente de graça. Eu compro muito curso, participo de vários cursos,
Seu Elias, entre outros, e pego tudo que eu aplico, pego a estratégia, pego o melhor que deu certo, boto na minha barbearia e pego no Instagram, dou de graça. De graça, não cobro nada, realmente, porque o meu motivo aqui é transbordar na vida das pessoas e ajudar literalmente mesmo, não quero nada em troca, só quero simplesmente, meu pensamento aqui é só transbordar e ajudar realmente as pessoas que precisam e que me acompanham aqui no Instagram, beleza? Então, até mais, muito obrigado por ter ficado até aqui, quem ficou, quem me ajudou, quem estava aqui até o fim da live. Então, sou muito grato, obrigado de verdade. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem uma live com um novo tema. Então, cada tema é importante, porque o barbeiro, lembrando, como eu falei, barbeiro não é só cortar cabelo, então a gente tem que entender de tudo um pouco, entendeu? Então, a próxima quinta-feira a gente terá uma próxima live. Vai ser quinta-feira, hoje foi sexta, né? Eu estava na mentoria ontem. Estava na mentoria do Carlos Catuípe, né? Dessa estratégia que ele falava muito sobre a mente, né? Cara, abriu muito minha mente. Eu recomendo demais o livro do cara. O cara é muito bom. Compramos a mentoria dele. Vou ter uma mentoria diretamente com ele, né? Uma mentoria com o Carlos Catuípe. E recomendo demais esse livro aqui, Mente Vencedora. Então, quem conhece o Carlos Catuípe sabe que barbeiro não é só cortar cabelo. Barbeiro é até psicólogo, irmão. Então, a gente sabemos que os clientes começam a desabafar. A gente serve até... Esse livro serve até para você palestrar, você dar uma aula ali para barbeiros ali, né? Então isso vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Então agradeço de verdade, deixo muito obrigado aqui a todo mundo, tá bom? Então até uma próxima semana, quinta-feira na próxima semana. Hoje foi na sexta, na próxima semana será na sexta. Se tiver alguma alteração, eu aviso a vocês aqui. Mas sou eternamente grato a cada um que ficou aqui na live, tá bom? Então, muito obrigado. Valeu, Dudu. Tamo junto, irmão. Obrigado por ficar até o fim da live aí. Tenha um bom fim de semana para você também. E todos que ficaram aqui na live, que acompanhou, a galera que entrou, que saiu, acompanhou, pegou insights aí, umas dicas e saiu tranquilo demais. E tamo junto de verdade, viu? Até a próxima. E tamo junto. E valeu, meu irmão. Até mais, viu? Fui!